Graça e paz, depois de um longo e tenebroso inverno. Dá uma semana, né, que a gente não tem, parece que faz um tempão. Eu falei, deixa eu ver esse negócio direitinho, para depois de tanto tempo que a gente escreve, né, acaba esquecendo, né? Mas louvado seja Deus. A gente teve um tempo aí de descanso, um tempo de recompor as forças, dar uma oxigenada no cérebro, desopilar o fígado e vamos tirar todas as caraminholas da quarentena. Mas louvado seja Deus por um tempo que o Senhor nos proporcionou como família, né? Estava falando para a Gigi ontem, senti falta de você, né? Mas agora eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. E a gente foi para um parque aquático, e aí a gente eu estava lembrando de quando a gente foi, eu, ela e o Arthur. Aí a Dani para Águas de Lindóia, que foi um hotel bacana que tinha lá, e nem sonhávamos com a Eloá, e agora a gente foi com a Eloá e não foi com a Gigi, né? Esquisito pra caramba, mas a gente vai se adaptando a isso. Vamos ter uma palavra de oração? Alfredo, pode orar por nós, para a gente iniciar nossa aula hoje, querido? Obrigado. Pai, nós te louvamos nesse momento, te agradecemos por esta oportunidade, queremos que venha, Senhor, a nos instruir através das palavras do pastor nesse estudo que ele vai ministrar nesta manhã, Senhor. Que venha complementar, Senhor, venha ratificar em cada um, Senhor, aquilo que será ministrado, Senhor. Vem, age, Senhor, abre as nossas mentes para que possamos assimilar aquilo que é da tua vontade, que teu querer prevaleça também sobre esse estudo, Senhor, em que nós nos dedicamos, esta manhã nós nos disponibilizamos para esse estudo, Senhor, que outras pessoas também possam se achegar, pois só a tua palavra pode nos trazer o entendimento, pode nos fazer fortalecer na tua fé, Senhor. Venha, complemente, Senhor, venha toque a cada um que se disponibiliza, Senhor, a receber do teu amor, da tua palavra, do teu entendimento, Senhor. Obrigado pela vida do pastor, obrigado pela vida de cada um, Senhor, que se dispõe a ensinar a tua palavra, Senhor. Quão precioso é, Senhor, esse dom, esta atitude, Senhor, e que possa, Senhor, estar a cada momento, Senhor, realmente abençoando, realmente trazendo à tona na mente de cada um o teu entendimento, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, por estes momentos, Senhor. Fica conosco no decorrer deste dia, também no culto da noite, Senhor. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na primeira parte, então, que nós vimos, eu não sei se todos vocês acompanharam, né? Quem está assistindo a aula hoje, acho que só o Alfredo não estava conosco, né? Mas, de repente, alguém que está acompanhando via canal, se não assistiu a primeira parte, é importante a gente acessar a primeira parte dessa aula, né? E a gente abordou um pouquinho sobre os pensamentos também de quem diz não ter a fé que nós temos, né? Tem uma fé, a fé por não crer, mas não é a fé proveniente da nossa, né? E eles acabam se apegando muito na questão da mente, da razão, e nós sabemos que a fé e a razão, elas têm um componente de atuação, e a gente viu, eles se apegam muito ao que o nosso querido Martim Lutero explanava a respeito da razão, mas eles dão uma pincelada somente na crítica, eles não se aprofundam naquilo que Lutero dizia, né? Que a razão que questiona, essa sim, ela precisa ser combatida. Uma razão que duvida, é essa que precisa ser combatida, né? E depois a gente acabou desenvolvendo a lição com base nessa fé que acredita naquilo que está além das possibilidades, né? Falamos sobre os milagres
que eles acontecem e se tornam reais por intermédio da fé. Há uma linha tênue aí, a gente falou também um pouquinho sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação tão complicada e às vezes quem está no meio da dificuldade, ter fé já é complicado. E aí quando você atribui ela não conseguir sair dessa situação pela falta de fé, então é um problema em dobro aí para a pessoa. E como é que nós saímos, né, desse imbróglio? Eu acredito que aí eu acabei entrando um pouquinho no texto de Mateus capítulo 8, que diz do intercessor, do centurião, né? Aí nós entramos com a nossa fé, né, em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos, né? Nos lembrando de tudo aquilo que Jesus também conquistou na cruz por nós, e precisamos nos apropriar por aqueles que não conseguem. Então, o fator comunitário é importante também. Então, agora, nessa segunda parte, nós vamos entrar num outro componente que às vezes a gente não pensa, né? Na fé como o fundamento do cristianismo, né? Mas o fundamento do cristianismo é Cristo, é óbvio. Mas nós cremos em Cristo por intermédio da fé. Somos salvos por intermédio da fé, né? O próprio texto de Hebreus, que é o texto que a gente usa como uma maneira de explicar fé, né? Ele inicia dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ele é um firme fundamento. Então, nós estamos firmados na fé, né? O cristianismo, todas as promessas do cristianismo, ela está firmada na fé. Tudo o que nós proclamamos como o que cremos como cristão, está alicerçado na fé. A gente não consegue nem mesmo fazer a nossa confissão de credo apostólico, né? Se nós, então, não tivermos fé. Porque nós já começamos dizendo que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nosso credo apostólico, né? Então, naquilo que a gente crê. Então, a base de tudo que nós cremos está em questões que elas só podem ser afirmadas por intermédio da fé. Eu creio num Deus que é Pai, Todo-Poderoso, porque criou todas as coisas, é fé. Creio no seu único Filho gerado, né? Por isso nós somos filhos por adoção, porque o único Filho gerado, o unigênito Filho é Jesus, fé. Cremos na ação do Espírito Santo e na sua obra geradora de vida em uma virgem, né? Então, fé. Então, todo o nosso cristianismo, tudo aquilo que nós cremos está firmado em fé. E nós metodistas, vocês sabem qual é o credo da Igreja Metodista? Já ouviram falar sobre ele? Não? Já leram, sim. Passou, está na introdução do nosso credo social. Se vocês não conhecem esse documento, esse é um documento que eu passo ele na classe de catecúmenos, né? Na classe de principiantes. E eu achei importante a gente entender o que a Igreja Metodista também crê, para a gente ter essa ciência de que faz parte também
daquilo que nós professamos, né? Da nossa fé. Kátia, leia para nós. Eu vou passar, são 11, tá? Aí você lê para a gente, por favor. Cremos em Deus, Criador de todas as coisas e Pai de toda a família humana, fonte de todo amor, justiça e paz, autoridade soberana sempre presente. Sempre presente, gerador de amor, de justiça, fé, né? Cremos em Jesus Cristo, Deus, Filho, que se fez homem como cada um de nós, amigo e redentor dos pecadores e das pecadoras, Senhor e servo de todos os homens e de todas as mulheres, em quem todas as coisas foram criadas. Cremos no Espírito Santo, Deus defensor que conduz os homens e as mulheres livremente à verdade, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cremos que o Deus único estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, criando uma nova ordem de relações na história, perdoando os pecados dos homens e das mulheres e encarregando-nos do ministério da reconciliação. Cremos no reino de Deus e sua justiça que envolve toda a criação, chamando todos os homens e todas as mulheres a se receberem como irmãos e irmãs, participando em Cristo da nova vida plena de plenitude. Cremos que o Evangelho, tomando a forma humana em Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, é o carpinteiro, é o poder de Deus que liberta completamente todas as pessoas, proclamando que não existe nenhum valor acima da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Cremos que a comunidade cristã universal é serva do Senhor. Sua missão nasce sempre dentro da missão do seu único Senhor, que é Jesus Cristo. A unidade cristã é a dádiva de sacrifício do Cordeiro de Deus. Viver divididos é negar o Evangelho. Cremos que são bem-aventurados os humildes de espírito e os que sofrem, os mansos que têm fome e sede de justiça, e os que praticam a misericórdia, e os simples de coração, os que trabalham pela paz, os que são perseguidos pela causa da justiça e do nome do Senhor. Cremos que a lei e os profetas se cumprem em amar a Deus com todas as forças da nossa vida e em amar ao nosso próximo como nós mesmos, pois ninguém pode amar a Deus e menosprezar a seu irmão e a sua irmã. Cremos que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e todos e todas que nele habitam. Por isso proclamamos que o pleno desenvolvimento humano, a verdadeira segurança e ordens sociais só se alcançam na medida em que todos os recursos técnicos e econômicos e os valores institucionais estão a serviço da dignidade humana na efetiva justiça social. Cremos que o culto verdadeiro que Deus aceita dos homens e das mulheres é aquele que inclui a manifestação de uma vivência de amor na prática da justiça e no caminho da humanidade junto com o Senhor. Amém. Amém. Isso aqui nós cremos. Então nosso cristianismo, ele não é nada mais, nada menos do que a expressão de viver a fé, né? É como nós precisamos viver a nossa fé. O credo, ele vai direcionando cada um de nós, porque não se vive fé do jeito que se acha que é fé, porque às vezes aquilo que a gente acha que é fé não é fé que o Senhor coloca sobre nós, porque Ele é a fonte. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso semana que vem, né? A fonte da nossa fé, ela é proveniente do quê? Então, por isso que nem tudo é fé. As pessoas gostam de utilizar Deus com letra minúscula e Deus com letra maiúscula, né? Espírito com letra minúscula e espírito com letra maiúscula, para diferenciar o que é humano e o que é de Deus. Talvez fé, a gente poderia usar a mesma coisa, porque tem fé com letra minúscula e fé com letra maiúscula, porque tem gente dizendo que acredita em algumas coisas, acredita porque escolheu acreditar, porque a fé real e verdadeira é com base naquilo que o Senhor espera de nós, naquilo que Ele diz a nosso respeito, naquilo que a sua palavra nos deu
como testemunho real daquilo que ele é e que ele faz na vida humana, né? Então, a fé é a expressão de tudo que nós confessamos como cristãos e como cristãs, né? Então, é por isso que a fé, ela é tão importante. Jesus preparou grandes coisas para nós, mas tudo que ele provisionou para nós, ela só vai se manifestar na nossa vida se a gente tiver fé, se a gente crer que ele pode, essas coisas podem acontecer e ele pode fazer. Por isso, afirmar que a fé é o fundamento da base do cristianismo, ela não está errada, né? Porque sem fé, ninguém pode agradar a Deus, como a gente já viu, e assim como sem fé, ninguém também pode ser salvo. Nós somos salvos por intermédio de Jesus, verdade. Mas quando nós lemos o sermão de John Wesley, salvação pela fé e justificação, né? O seu sermão sobre justificação, nós sabemos e entendemos que somos justificados por meio da fé, tá? Então, eu acho que textos que são importantes para a gente firmar esse conceito, João 3,16, texto bastante conhecido de nós. Darinho, abre para mim Romanos 10, de 8 a 10. E Alfredo, Efésios 2, 8 e 9, são textos que fundamentam isso, né? Então, Romanos 10, de 8 a 10, Efésios 2, 8 e 9. Aí, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Então, percebemos que conseguimos desfrutar dessa salvação e desse amor de Deus a partir do momento que nós crermos nisso, tá? Dário, Romanos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a partir da palavra da fé, que é anunciada, é que nós conseguimos crer. Por isso que nós precisamos anunciar, porque se não houver quem fala, como crerão, né? Alfredo? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, mais claro que isso, né? É fé, tá? Então, não é compatível, então, a gente dizer, como eu sou pastor, eu às vezes ouço isso, né? E ouço com muita frequência, né? Não é compatível um cristão e uma cristã dizer que não tem fé. Não é compatível com o cristianismo. Ai, pastor, sabe como é que eu não tenho fé? Se você não tem fé, você ainda não é salvo. Percebe? Precisa compreender que a salvação ela vem por intermédio da fé. Se uma pessoa diz não ter fé, como é que ela crê que ela é salva? Não tem como. No que essa pessoa crê? Né? Então, você acredita no quê? Ah, eu até acredito que Jesus me salva. Ninguém pode afirmar que Jesus morreu por seus pecados, que é perdoado, que vai viver eternamente, que vai ressuscitar dos mortos, que Jesus vai voltar, se essa pessoa não tiver fé. Por isso, a Bíblia, ela sempre diz, né, sobre esse confronto que existe da mensagem do Evangelho e os questionamentos que surgem na nossa mente. Vai dizer, né, principalmente no início, na abertura da carta de Paulo aos Coríntios, vai falar sobre essa loucura que é para o grego entender
essas questões que para nós são questões que estão além do que a razão pode explicar. Vai dizer que o evangelho é loucura para os incrédulos, e é mesmo. Vamos recordar esse texto, Kátia? 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 23. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é de fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. É exatamente isso. Loucura, porque a gente passa a vida inteira entendendo que para a gente ter alguma coisa, a gente precisa conquistar. E aí me aparece alguém, e agora você imagina, a maior loucura para um povo que tinha uma aliança que eles precisavam fazer para poder conquistar, e agora já não é mais dessa forma, né? Então, é loucura até para os que creem. Nesse contexto que a gente está trabalhando entre judeu e a palavra do cristianismo, é uma loucura também. Imagina o que acontecia agora, o parafuso que foi a cabeça de Saulo, quando ele se depara, e ele foi preparado a vida inteira para isso, e a gente está ouvindo do Paulo agora, né? Depois dessa compreensão. Aí você pode dizer, então quer dizer que eu não preciso trabalhar para conquistar o céu? Não. Não é por aí. Então quer dizer que eu não preciso abrir caminho para o céu com o meu esforço? Não. Tudo que nós precisamos fazer é crer que Jesus fez tudo isso por nós. E talvez o grande esforço humano está em admitir que não há esforço nenhum que façamos para contribuir com a obra salvífica de Jesus. O maior esforço é a gente admitir que Deus não precisa do nosso esforço. Então, vocês acreditam que isso é escândalo? Até para alguns cristãos hoje em dia, quando a gente vê a prática do cristianismo, é escândalo. Como assim? Eu fui ensinado a vida toda. Rapaz, está aí na mesma palavra que a gente lê. O cara foi criado dentro da igreja. Os dogmas, a religiosidade, e acaba deturpando essa palavra do evangelho e impedindo com que as pessoas vivam uma fé real, né? Esse é exatamente o escândalo para aqueles que não creem. Mas para nós que cremos, se cremos, então é o poder da salvação se manifestando em nós. E percebe aqui que a salvação, então, ela é de fato pela fé. E é muito importante nós entendermos o que é essa salvação pela fé. Perguntas? Posso entrar no próximo? Então, devemos viver pela fé. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa imagem aí, né? Se a gente está falando de viver pela fé, o que essa imagem traz ao teu coração? Diga aí. Então, a gente está vendo o que aí? Uma família. Isso. Né? E a gente está vendo um bebê. É isso? Primeiro plano. Bebê está no primeiro plano. Vamos pensar então na família que recebe um bebê, tá bom? Uma criança que depende de seus pais, essa criança, ela se preocupa quem é que vai dar banho nela, se ela vai tomar banho hoje, que horas que vão dar banho nela, quem vai dar banho nela, se a água está quente, se a água está fria. O que ela vai comer? Será que ela vai ter
Café da manhã, almoço, janta. Será que a comida vai estar quente? A comida vai estar fria? Se vai ser de garfo ou se vai ser de colher? Coisas que eu enfrento hoje aqui em casa. Eu não quero comer de colher! Então, o que ela vai comer? Será que vai ter gente que vai dar de alimentar para ela? O que ela vai se vestir? Vai ser um dia de calor, um dia de frio? Ela vai colocar o body azul, vermelho, amarelo. Ah, não, hoje eu vou de branco. A criança se preocupa com essas coisas? Ela tem esses dilemas? Quando o problema acontece, gente? Vamos lá. Esses problemas acontecem quando, por favor? Quando a gente começa a crescer e achar que a gente é independente, que Quando a depende gente da gente. Como é que eu sei que alguém se acha independente? Quando a pessoa tenta fazer tudo sozinho. Quando ela começa a falar. Quando a pessoa começa a falar, quando ela começa a dar muita dica, mas quando a gente começa a falar, a gente começa a dar muito palpite. E talvez as nossas orações para Deus são orações muito mais no sentido de dizer para Deus como ele tem que agir, do que orações para que a gente receba aquilo que ele quer nos dar. Né? O grande problema do desenvolvimento e de viver por fé é quando a gente deixa de receber e começa a dizer como a gente quer receber. Talvez os problemas começam aqui. E talvez não seja à toa, né? Que Jesus diz que para entrar no reino de Deus a gente tem que se tornar como criança. Talvez não seja à toa dizer para Nicodemos, um cara que dizia muito como o céu se manifestava, que na verdade ele tinha que ser levado como o vento faz, né? Com as folhas, como ele sopra, né? O justo, na verdade, ele vive pela fé. E se eu pudesse reescrever algumas coisas para facilitar as pessoas entenderem, no Novo Testamento, porque a primeira expressão desse texto acontece em Abacuque, a gente já falou na primeira aula, né? Abacuque 2:4, tá certo, Dari? É isso? Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. No Novo Testamento, esse mesmo texto aparece 3 vezes, né? Então, se a minha mãe puder abrir aí, por favor, dona Marlene, Romanos 1:17, Dani, vê se você consegue abrir aí Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, pastor Vandão. Hebreus 10:38. Gálatas 3:10, Dani, e minha mãe, Romanos 1:17. Na verdade, é fazendo essa mesma menção. Então, se eu pudesse reescrever isso para ficar mais fácil da gente entender, no Novo Testamento, seria então assim: os justificados viverão pela fé. Aqueles que não precisam viver de seu esforço, vive pela fé. Aquele que não precisa fazer nada, aquele que vai depender de Deus, aqueles que Jesus fez tudo, vivem pela fé. Né? Conseguiu aí, mãe? Pode ler. Sim. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça de Deus se manifestou através do Evangelho, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é salvação aos homens. É a graça do Senhor manifesta sobre nós. Por isso, agora, não há mais esforço. Os justificados viverão pela fé. Dani?
É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Visto que a lei não pode justificar ninguém, então o justo só é justo pela fé, por crer que Cristo nos justificou, né? Vamos lá, pastor Vandão, pastor Vanderlei. Amém. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ó, mais duro Hebreus, hein? Então, uma fé que não dá para a gente titubear, né? A partir daqui, as cartas vão ficando um pouquinho mais complicadas, né? Então, a gente vai percebendo a questão da fé como sendo importante, então, para o desenvolvimento do cristão, da cristã, né? Aparece 3 vezes aí, talvez porque seja esse um princípio muito importante para nós cristãos, né? Muitos de nós entendemos que somos salvos pela fé, mas não queremos viver pela fé. Talvez aqui um pouquinho da discussão que a gente tem sempre lá na classe de líderes, né? Ter Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Queremos o Jesus Salvador, mas não queremos o Jesus Senhor. Queremos ser salvos pela fé, mas não queremos viver pela fé. Porque para viver pela fé, nós precisamos lançar a mão do quê? De uma coisa que é muito difícil, nossa ansiedade. Não é não? E Deus não quer que a gente seja simplesmente, né, ou apenas salvos pela fé, mas Ele deseja que vivamos por fé. Por isso, Ele nos salvou também. Ele nos salvou para que possamos nos tornar crianças novamente, para que possamos nascer de novo, nascer para uma vida de dependência, porque essa também é uma outra coisa muito complicada na nossa vida, né? A gente foi ensinado a vida toda a crescermos para não dependermos de ninguém. Você não pode depender de ninguém, meu filho, minha filha. Aí, quando o pessoal fala, quando eu virei crente, parece o Superman, né? Tirou a roupa do Clark Kent, né? Virei, né? Quando nos tornamos crentes, a gente tem que reaprender todas essas coisas, porque precisamos aprender a ser dependentes. No credo da Igreja Metodista que nós lemos, a gente acredita nisso, né? Ele faz menção ao Sermão do Monte, das bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram. E quem são essas pessoas? Os humildes, são os que dependem. Porque os que dependem de Deus. Nós não dependemos de qualquer um. A gente não depende de alguém que vai jogar na nossa cara amanhã ou depois. A gente depende daquele que se fez homem para nos suprir em todas as coisas. E nós precisamos nos render a esse amor. Né? Viver por fé é render-se em amor. Então, precisamos entender que a vida cristã, ela não significa ser salvo pela fé e depois viver se esforçando para ser um bom cristão. Se Ele me salvou pela fé, por que eu continuo me esforçando para ser bom? Sendo que a própria Bíblia diz que não há como eu ser bom a partir de mim mesmo. Na verdade, nós temos que aprender a viver pela fé em todos os momentos da nossa vida. Tem um texto que ele é muito emblemático e precisa ser para nós. Gálatas capítulo 2. Abre para mim, Dário, por favor. Gálatas 2, verso 20. Aberto. Leia para mim, por favor. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Tem alguém que, ao invés de carne, está corpo aí? Em alguma versão? Vivo no corpo? Todo mundo está na carne aí. Que não seja literal, por favor. Está no corpo? A Bíblia herege da Dani, que quer derrubar o pastor, lógico, tem que ter corpo, é óbvio. É óbvio que essas Bíblias que eu vou te contar. Então, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, tá bom? Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, já expliquei algumas vezes, né? Nós temos o corpo, talvez o corpo físico, a melhor palavra para que nós possamos entender corpo no grego seria soma, né? E aqui é sarx. A sarx é o quê? É o que milita contra o pneuma, o espírito. No texto de Gálatas, um pouquinho mais para frente, Paulo vai falar desse dilema. Sabe por que eu consigo dominar, né? Porque é a fé que eu vivo no Filho que me torna vencedor, me torna vitorioso. Então, sarx, ela tem a ver com materialidade. Sarx, ela tem a ver com desejos. Pode ser entendido também como natureza humana, tá? Geralmente, a gente pode entender negativamente a expressão sarx. Geralmente, porque não é sempre, tá bom? Aí a gente precisa conhecer os textos e entender bem o contexto que essa palavra está inserida para a gente construir exatamente a mensagem que o escritor quis passar, tá bom? Então, geralmente, sarx ele é negativa. A carne é traduzido por carne, né? E essa palavra ela se relaciona ao esforço humano, um esforço humano que ele não precisa de ajuda externa, tá? Ele se origina dentro de nós mesmos. Então, eu costumo dizer, né, na interpretação de sarx, né? Um dia eu estava vendo, sabe aqueles programas que, não sei se é o que parece, né? Mas é da Discovery, o canal, que ele mostra aqueles crimes que acontecem lá nos Estados Unidos, tal, né? E um dia eu estava assistindo e a polícia tinha 48 horas para elucidar o crime lá. Tem um negócio lá, né? Eles acham que essas 48 horas são cruciais, né? Já viu esse filme? É um documentário, né? É vida real, né? E aí, os caras acabaram descobrindo que alguém de dentro da casa abriu a porta dos fundos para o assassino entrar e fazer o que ele tinha que fazer lá na família, né? Então, a sarx, ela não é nada mais, nada menos do que um vilão que habita dentro de nós e que está sempre disposto a abrir a porta para que o mal entre, né? Então, quando o Senhor fala, olha, o pecado jaz à porta, né? E sobre os seus desejos você deve dominar, porque é o desejo que vai lá e abre a porta. Por isso que ele é negativo, tá bom? Então, ele está relacionado a impulsos, a desejos dentro de nós. Se por um lado ela é negativa, por outro, a carne, ela também, ela não vai trazer uma conotação tão negativa assim, porque assim como no texto que a gente leu, perceba que é por meio dela que a gente vive o processo que a gente
percebe a ação do Espírito nos santificando, né? Então, percebe que a fé, ela vai atuar no nosso desejo, vai atuar no nosso caráter. Porque agora eu não vivo mais segundo os meus impulsos, mas agora eu vivo pela fé no Filho. Tá? Uma outra conotação que nós temos de carne, né, é que a gente precisa entender que a nossa fé, ela talvez seja isso que Paulo está tentando dizer para essa comunidade que está se degladiando. Tá? A fé não significa viver na igreja. A fé, na verdade, ele está querendo dizer que é uma vida que nós vivemos na carne. Pode ser entendido também como uma vida que vivemos no dia a dia. Né? Então, na vida, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque não adianta eu ser crente somente aqui dentro da igreja, embora dentro da igreja que tem os problemas nessa comunidade. Então, não é dentro da igreja. Eu tenho que viver, para me dar bem dentro da igreja, eu preciso viver em todas as esferas da minha vida pela fé no Filho. É isso que ele está tentando trazer para essa comunidade também. Né? Então, não se trata de vivermos uma fé dentro da igreja, na qual todos estão animadinhos, o louvor está gostoso, a música está fluindo, tem uma unção sendo derramada sobre nós, porque na comunhão é isso que acontece mesmo, é quando nós estamos unidos, e quando a gente está unido, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, é óbvio, então é gostosinho mesmo, né? É legal, mas é na vida, na carne, no dia a dia, nas lutas diárias, que nós precisamos viver a fé do Filho. E agora, quem não consegue viver no dia a dia a fé no Filho, está doido para voltar para a igreja. Não consegue entender que dá para adorar a Deus fora da igreja. Percebe isso? Então, tem um monte de gente querendo voltar para as igrejas. Eu estou falando de um âmbito geral, não somente na nossa igreja local, né? Então, eu como SD do Distrito de Sorocaba, vou percebendo os conflitos, né? E partilhando com os meus outros colegas nos 10 distritos que nós temos na terceira região, a gente vai percebendo um monte de gente entrando em desavenças. Né? A fé não é para isso. A gente se reunir para culto não é para isso. Né? Então, eu digo, exatamente por conta dessa confusão do que nós cremos, do que nós vivemos, é que tem um monte de gente querendo voltar para a igreja, porque elas não estão conseguindo ter fé fora da igreja. Não entenderam Gálatas 2:20. Porque se você vive com Deus todo dia, na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, na sua escola, na sua faculdade, logo você sabe que a presença de Deus está com você o tempo todo. É isso. Bem simples assim. Tá bom? Ai, pastor, mas você não tem medo das pessoas, então, falarem que não querem mais ir na igreja? Não, não tenho. Sabe por quê? Porque a comunhão também faz parte. A comunhão também faz parte. Mas uma comunhão sadia. Coisa que essa comunidade de Gálatas não vive. Paulo usa, mais um pouquinho para frente, lá no capítulo 5, uma expressão de animais que se devoram uns aos outros. Esses são os irmãos da igreja de Gálatas. Estão se mordendo. Por quê? Porque não vive na vida a fé do Filho de Deus. Se vivesse na vida, se entenderiam. Agora, quem só vive dentro da igreja a fé do Filho, não vive fora. É isso. Precisa viver fora. Para poder viver dentro, e precisa viver dentro para viver fora. Tá bom?
Difícil de entender para quem quer complicar as coisas. É muito simples isso. O diálogo é muito claro, tá bom? Discordam, concordam, querem fazer comentários ou prossigo o barco? Simplesinho de tudo, eu diria. Todo aquele que crê não será confundido. Concordo. Concordo em número e grau tudo que você disse. Esse povo desesperado para voltar para a igreja porque acha que Deus está só lá dentro. Aliás, templo, né? Porque igreja sou eu. Acha que Deus está só lá dentro. Mas a mínima dificuldade que vai passar, por pequena que seja, não vai ter estrutura para suportar. Mãe, né? Na verdade, assim, a pessoa, ela entende e só consegue perceber Deus dentro da igreja. É por isso. É real esse sofrimento. Isso é real, é um sofrimento. Mas é errado, né? Porque totalmente errado. Só percebe Deus dentro da igreja, não percebe Deus na vida. E aí Então, eu questiono, que fé é essa, né? Eu posso dizer isso porque eu vivo isso, né? O meu dia a dia é isso. E eu aprendi a conhecer Deus foi fora do templo. Eu aprendi a conhecer Deus foi na dificuldade. Foi no sofrimento. Como o Jó disse, né? Eu achei que te conhecia apenas de te ouvir falar. Mas hoje eu te conheço e posso te ver. Eu uso essas mesmas palavras para a minha vida, para o meu dia a dia. É interessante nesse texto, né? Porque Jó conhecia Deus e ele sacrificava, né? Tinha uma vida religiosa extremamente zelosa, a ponto de fazer inclusive pelos filhos, né? Mas quando é que ele percebeu Deus? Ele percebeu Deus na vida. Na dureza da vida. A palavra da Kátia semana passada, quando eu falei do George Smith, né? Que ele falava, a minha fé cresce toda vez que a batalha aumenta, né? Mais ou menos assim, né? E ela cresce mesmo, né? Toda vez que a tua luta aumenta, você começa a perceber que o Deus que você crê é muito maior que ela. Muito maior. Bom, vamos ver isso, né? Um pouquinho mais detalhado. Por exemplo, é o que Paulo está dizendo, então, desse dilema que existe dentro de nós. Ele já começa no capítulo 2, abrindo caminhos para depois ele trabalhar com a igreja de Gálatas, lá no capítulo 5, né? A partir do verso 16, né? Viver no Espírito. Então, o que Paulo está tentando ensinar para nós é o seguinte, que a gente enfrenta as lutas, a gente vai conseguir enfrentar os desafios do dia a dia por intermédio da fé, tá? A carne, ela sempre vai lutar contra o Espírito, né? Quando isso acontece, há um conflito estabelecido dentro de nós. Quando esse conflito se estabelece dentro de nós, e aí nós precisamos entender, né, uma das críticas da batalha espiritual que eu faço, né, é que a batalha espiritual não é porque o diabo é mais forte que a gente. A batalha espiritual, ela começa dentro de mim, porque eu baixo a guarda, né? Então, percebe, a partir do momento que eu vivo os dilemas dentro de mim, carne militando contra o espírito, agora o inimigo percebe isso e ele começa a lançar os seus obstáculos no meu caminho. Os dados inflamados, que é o que Paulo diz também aos Efésios, lá no capítulo 6, tá? Isso não é briga. Isso não é luta. É alguém se aproveitando de uma situação. A luta está acontecendo com quem? É comigo. A luta está dentro de mim. A luta não está externa. O diabo não tem poder para isso. Ele se aproveita dessa situação agora. Aí ele começa a lançar, então, os dados. Aí, de repente, aumentam as lutas. Começam a entrar em crise. As incertezas vêm. A fé é abalada. Aí, um monte de incertezas começa a chegar, o será que é assim mesmo?
Será que é? Será que não é? Será que vai? Será que vou? Será que fico? Aí isso encontra agora guarida dentro de mim. Faz morada. E aí, desiste. Desiste da fé. Abandonam a fé. Então, tem um texto que é muito bacana, que está em Hebreus. Abre aí para eu mostrar para vocês. Talvez ele vai sintetizar um pouco disso tudo que eu estou falando. Capítulo 2 de Hebreus, lá no verso 14. Vou pegar nessa linguagem da Dani, para a gente ver como é que está. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Gostei dessa versão agora, converteu. Como é que tá a tua aí, Kátia? Como é que tá na sua, Kátia? A tua é a Nova Almeida, né? É. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O que essa palavra ela está dizendo? Quando a gente lê, está parecendo que a gente toma a ceia, né? Somos participantes do corpo e sangue. Não. Quando Jesus está celebrando a ceia, e ele está falando, esse é meu corpo que é entregue por vós, ele está dizendo assim, esse é o soma que é entregue por vós. Aqui é sarx. Ou seja, a condição humana, né, que aqui são as dificuldades, os dilemas que nós passamos, Jesus também passou. E aí, viver a fé do Filho é viver a vitória de todas as dificuldades como o Filho viveu. Entenda que o diabo, ele não tem poder. Ele não tem poder sobre mim, porque todo o poder dele foi aniquilado. Está aniquilado aí de vocês? A minha palavra aqui é assim, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Tá? Como é que está aí o final disso? Destruir. Para destruir. Mas só que essa palavra destruir, assim, acabou a conversa. Não tem mais, não tem poder nenhum. Aniquilado, acabou todos os recursos para que pudesse se levantar novamente. Tá bom? Sim. É isso que essa palavra está tentando dizer. Se alguém dá algum poder para o diabo, desculpa, somos nós. E se tivermos fé de que todo o poder do diabo ele foi aniquilado, o diabo não tem poder nenhum. Então tem um monte de crente com medo do diabo. Eu não posso nem falar de diabo na igreja, que os caras se pelam de medo. Ah, porque o diabo é mais poderoso que Deus. Rapaz, isso não é fé e nem você é cristão. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Tem gente, quando alguém vê alguém possesso dentro da igreja, ó, pumba, pica a mula. Rapaz, você precisa converter. Você precisa entender o poder que te salvou. Foi o poder que aniquilou. Então, por que está acontecendo aquilo? Ali é a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples do mundo. Aí o diabo fala, é meu. É teu o quê, rapaz? O diabo não tem mais nem a chave do inferno, gente. Foi aniquilado o império. Ele não tem mais nem império, mas não tem mais. Se ele imperava, se ele estava no domínio, ele não está mais. Então, essa é a minha crítica, né? A expressão batalha espiritual. Se existe uma batalha de incredulidade dentro de nós e que precisa ser vencida, tá bom? É isso que a gente precisa entender. Já está aniquilado.
Se a gente for para João 16, verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Então pronto, já está resolvido. O pecado foi aniquilado. Se existe um pecado hoje que pode imperar, é o pecado da incredulidade, que não creem no Filho. Tá bom? O pecado não tem mais domínio sobre ninguém. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Por quê? Jesus não ficou morto, porque é impossível um justo morrer. Por isso ele ressuscitou. E quando tem um justo na cidade, Deus salva a cidade toda. Deus salva o mundo inteiro. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado? Já foi, está. Esse é o juízo de Deus. Percebe? Então, se eu tenho medo do diabo, então eu também não tenho a revelação do Espírito, né? Por isso precisa ter um forjar no Espírito, é um batismo com fogo aí. Precisa estar forjado no Espírito. Tranquilo aqui, gente? Perguntas? Quer discordar? Tem dúvida? Vamos lá. Posso prosseguir? Então, o que Paulo está tentando nos ensinar aí é que nós devemos viver pela fé cada momento das nossas vidas. Essa é a única maneira de nós, então, sermos vitoriosos. Então, e aí, trazendo um pouquinho desse contexto, a gente também pode agora compreender o que é que João está ensinando para a gente na sua primeira carta. Lá no capítulo 5, no verso 4, fica um pouquinho mais claro para nós alguns princípios bíblicos, né? Então, 1 João, capítulo 5, verso 4. Pode ler para a gente, Alfredo? Não sei se você está com a Bíblia na mão. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pronto. Estamos entendendo agora. Então, percebe aqui que o que a Bíblia está nos ensinando não é que alguns cristãos que são bons cristãos são os que vencem o mundo. Né? O que ele está dizendo aqui, na verdade, é que todos os que são nascidos de Deus, lembra da imagem da criança? São nascidos de Deus, é que então vencem o mundo. E aí o restante do verso esclarece o que é que nos faz então vitoriosos? A fé. É somente pela fé que nós somos vitoriosos. É a fé que nos faz enxergar o mundo agora diferente. Todos nós, a gente conversou isso na última aula. Então, a Kátia fez uma pergunta na última aula, né, sobre essa afirmação do George Smith, né, sobre a questão das dificuldades. Então, quer dizer que todos nós só crescemos com dificuldade, mas todos nós temos dificuldade, né? Não tem um ser humano que não passa por dificuldade, né? Todos nós enfrentamos provações, todos nós enfrentamos dificuldades, mas é a fé que vai nos conduzir em vitória. Por isso, se você tem fé, não importa o que o mundo vai apresentar para você, você sempre vai vencer. Não significa vencer não ter, gente. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele passou pelas dificuldades. Por isso,
Não é a quantidade de dinheiro que nós temos que vai nos ajudar a vencer os desafios do mundo. Se nós tivermos que desejar algo, que não seja dinheiro, gente, por favor. Que não seja bens materiais, por favor. Por isso, é importante alertar cada um de nós que frequentamos essa aula, que a gente está ouvindo isso, eu prego isso. A gente não tem que desejar nada que Satanás um dia apresentou para Jesus dizendo que é dele, tentando tirá-lo do propósito. Eu estou vendo um cristianismo que está buscando as coisas que Satanás ofereceu a Jesus e Jesus rejeitou. Se a gente tiver que pedir alguma coisa, nós precisamos clamar pelo Espírito, clamar que Deus aumente a nossa fé e que Ele nos dê a compreensão da sua graça. Entenda isso. Fé é até também o desejo de compreender o quanto essa graça de Deus nos alcança, que nos alcançou, que está sobre nós. Porque a graça de Deus é o suficiente para as nossas vidas. E a compreensão da graça de Deus vai nos suprir em tudo que nós precisamos em meio às dificuldades, gente. Jesus ensinou isso para quem? Para Paulo. O que Paulo aprendeu em 2 Coríntios 12:9? 2 aos Coríntios 12:9, sobre essa lição. Conhecidíssimo, vocês só não estão ligando o contexto ao endereço, mas o contexto vocês conhecem, de cor. Fala lá, Dado. Espinho na carne? Exato. A minha... O que Jesus ensina para ele? A minha graça te basta e as outras demais coisas. Exato, né? Ele fala, minha graça te basta. Então, em meio às dificuldades da vida, em meio aos dilemas de Paulo, ele aprende que a compreensão da graça, do amor de Deus que está sobre ele, é o que é importante para ele viver. Crer nisso é a fé que vence o mundo. É a fé vitoriosa. É a fé que nos ajuda a compreendermos que não existe dificuldade nenhuma que não seja vencida por essa fé. O favor de Deus é o que abre portas para nós, é o que nos dá força, é o que nos renova para que a gente possa prosseguir no cumprimento do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Perguntas? Então, vamos caminhar para a conclusão, tá? Então, se a graça realmente nos basta, se vivemos compreendendo que o amor no Filho de Deus e tudo aquilo que Ele conquistou por nós é o que nos basta, então agora existe justificados que vivem pela fé. Agora nasceu um justo que vive por fé. Um justo que vive pela fé é um justo que realmente entendeu que a graça foi o maior presente, o maior livramento que recebeu. E vive por isso. Não tem problema, não existe problema para quem tem fé. Quem tem fé não vai ser a pandemia, não vai ser a economia, não vai ser o desemprego, não vai ser o presidente, não vai ser o vizinho, não vai ser o pastor, ou seja lá quem for que vai governar a sua vida. Quem tem fé compreende que a sua vida está nas mãos de Deus. É isso. A fé torna qualquer coisa possível e nós precisamos aprender a viver dessa maneira, precisamos aprender a descansar como o nosso pai Abraão, o pai da fé. Fez um monte de coisa errada, verdade. Mas ele começou bem.
E com a nossa caminhada também é assim, a gente vai acertar, vai errar, vai querer ajudar Deus. A nossa caminhada é assim. E por isso que ele é o pai da fé. A gente tem que olhar para ele com esse olhar. Mas quando Deus o chama, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Então, você não precisa saber para onde vai. Quem vive por fé não precisa saber como vai sobreviver lá. Não precisa saber o que é que vai acontecer lá. Mas o que é suficiente é saber quem está te guiando. Isso é importante para nós. É ter a consciência de quem nos guia. Sobre que voz nós estamos seguindo. Por isso nós somos descendentes de Abraão e nos resta apenas nos mover. É um único esforço nosso, porque a fé é o que vai tornar tudo possível. A gente só se move pela palavra de Deus. E a fé é que vai realizar tudo. Descansa. Amém? Dúvidas, perguntas, colocações, acréscimos? A gente só não pode acrescentar na obra de Cristo, na aula do pastor pode. Eu estava descrevendo ou escrevendo aqui, não sei se é aquilo que eu escrevi, né? Eu coloquei aqui que a fé é crer, confiar, esperar sempre do Senhor. A realidade pode nos mostrar desafios e até mesmo ser envolvidos por eles, mas o Senhor sempre está e estará conosco, nos sustentando e dando condições para vencermos esta realidade. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Já dá para pregar hoje à noite, hein, Vandão? Eu vou em Hebreus hoje à noite, mas já não é dentro disso, mas já estou me enchendo aqui cada vez mais. Amém, amém. E aí, Alfredão? Ficou quietinho hoje. O que falar, né, pastor? A fé, ela é base, né? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não é só o simples descansar, né? Então, uma vez tendo esse entendimento que a palavra de Deus vai nos conduzir, a gente acaba sendo apresentado à velha dualidade de sempre, o bem e o mal, né? Isso está lá em Gálatas 5:13, que escreve assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, ele está apresentando uma dualidade que nós temos para praticar a nossa liberdade, né? Ou nós vamos dar vazão à carne, né? As obras de Satanás, ou nós vamos dar a ocasião aos propósitos de Deus, que é o amor. Deus é amor, né? Então, precisamos, uma vez de posse da palavra e da fé, dar vazão para o caminho correto, que Deus espera de nós. Essa dualidade bem e mal, cabe a nós tomar esse caminho correto, né? Então, a nossa salvação, sim, Deus nos proporcionou, porque ele viu que o homem, diante dessa dualidade, acaba dando sempre vazão ao mal, né? Mas uma vez que o homem tendo contato com a salvação que há em Cristo Jesus, que Deus é amor, que nós somos criados para essas boas obras, a gente precisa tomar vergonha na cara e como resposta a esta salvação que é proporcionado pela graça, a gente vai acabar tomando o caminho certo, né? A gente vai entrar no que você está dizendo. Tem uma coisa que eu explico isso na classe de líderes, né? Quando a gente está falando sobre escolhas, né? Eu faço uma brincadeira, eu não sei quem se recorda disso. Eu faço uma brincadeira de escolhas. Então, por exemplo, né? Eu escolho aqui, eu tenho uma caneta, eu tenho um lápis e tenho uma xícara, né? Aí
já vou fazer aqui a escolha do que você... eu vou escrever aqui, ó. Eu escrevo aqui no papel. Aqui. Ok, ó. Então, eu faço sempre essa brincadeira aqui, né? Então, eu tenho... O que eu tenho aqui, Dário? O Dário já viu essa brincadeira. Você já viu, né? Não viu? Dário tá velho, esqueceu. Então, eu tenho aqui uma caneta, tenho aqui um lápis e tenho aqui uma xícara. Ok? Escolhe um. Lápis. Lápis, ok. Escolhe outro. Caneta. Caneca. A caneca? Né? Então, você escolheu o quê? Lápis, caneca. O lápis e a caneca. Ok. O que sobrou na minha mão? Caneta. A caneta, né? Ó. Dá para ver aí? Tá invertido. Né? Eu acabei errando aqui, brincando aqui, né? Mas essa é uma brincadeira de condução que a gente faz e é técnica de venda isso. Você não pode chegar para o seu cliente e falar assim para o seu cliente: o que vai hoje? Ele fala assim: eu quero linguiça. Você fala: não está em falta carne de porco. O cara fala: então por que você fala para mim o que eu quero? Né? Você chega no restaurante: o que você vai beber hoje? Quero uma Fanta. A gente só trabalha com Pepsi. Pergunta errada. Então, você tem que dar opções diante daquilo que você tem, certo? Se você só faz escolhas diante das tuas possibilidades, isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não existe. Você tem escolhas. Livre-arbítrio. Livre vontade. Livre vontade. Então, é só olhar artigo de fé nosso, né? Os nossos artigos de fé sobre o livre-arbítrio. Nenhum homem tem condição de ser bom, nenhum homem tem condição de querer viver e ser segundo o propósito de Deus. Ninguém pode ser aquilo que está além das suas possibilidades. Ninguém pode se perdoar, ninguém pode deixar de pecar. Ninguém pode dizer que vai viver agora vai viver no espaço sem utilizar recurso de oxigênio. Eu agora escolhi. Minha vontade é eu viver no espaço sideral agora. Mentira, você não pode. Livre arbítrio, quem teve foi Adão. Nós só temos livre arbítrio se estamos em Cristo. Porque Cristo é o único que nos coloca numa condição que está além das nossas possibilidades. Qualquer outra coisa é escolha. Escolha é uma coisa, livre-arbítrio é outra. Então, ninguém pode escolher não pecar mais. Ninguém pode escolher ser bom. Nós só conseguimos em Cristo Jesus. Nosso livre-arbítrio, todas as escolhas que nós fazemos são escolhas diante das possibilidades que existem da vida. Se vocês lerem os 25 artigos de fé, vocês vão perceber isso. É isso que a gente está querendo dizer. O livre-arbítrio, ele só existe se nós estamos em Cristo Jesus, porque ele nos eleva a uma condição no qual nós não conseguimos ir por força própria. É isso que a gente precisa entender. Se existe uma luta interna dentro de nós, ela só intensifica o quanto nós dependemos de Cristo. Por isso, a vida que nós vivemos tem que ser na fé do Filho. Porque é Ele que vai nos fazer vencedores. E aí, por isso que é o dilema, viu, Alfredo, dentro de nós. Por isso que existe esse dilema que você chama de dualidade. Ela não é externa, é dentro de nós. Por quê? Há uma força que nos impulsiona para escolher e o Espírito nos leva para aquilo que Cristo conquistou para sermos, né? E aí há uma tendência humana, mas a nossa tendência é sempre escolher aquilo que está mais próximo de nós.
Porque a gente não consegue ser aquilo que nós abandonamos. Dentro da sua criação, Deus fez o homem perfeito, com livre-arbítrio. Tanto é que ele era perfeito, não era? Caminhava com Deus e não era consumido. Percebe isso? Se movia numa direção, porque ele guardava, cuidava do jardim, isso é continental, dotado dos atributos de Deus, porque era conforme imagem e semelhança de Deus. Era onisciente, deu nome a todos os animais. Era onipresente, estava de um lado do rio, estava lá no Tigre, depois estava lá no Eufrates. Era poderoso para cuidar de todo o jardim. Ser um jardineiro de um continente, rapaz, você precisa ter um poder, hein? Percebe? Então, diante dessa compreensão, o homem, ele tinha livre-arbítrio. Por quê? Porque essa era a natureza dele, o bem. Mas ele pôde escolher ser algo que Deus não fez. Ele escolheu o mal. Ele escolheu ser o que ele não foi feito para ser. Nisso se deu a queda. Nós não temos mais livre-arbítrio. Nós só temos livre-arbítrio em Cristo Jesus, porque é Ele que nos torna aquilo que nós não conseguimos ser. Entenderam isso? Tá claro isso? Lembra disso, Dário? A gente falou sobre isso na Escola de Líderes. Sim. Romanos 7, final do Romanos 7. Desventurado homem que sou, se não fosse por Jesus Cristo, que seria eu, tá? Certo? É que às vezes a gente usa a palavra do livre-arbítrio, né? E essa questão da escolha, essa é uma escolha que a gente sempre vai falhar, Alfredo. Por isso a nossa entrega, porque a carne não converte. A sarx, ela nunca converte. Ela tem que ser mortificada, e ela só pode ser mortificada pelo Espírito. Por isso entra algo bom. Quando eu olho para a sarx, eu descubro o grau da minha fé. Esse é o aspecto importante, porque quando eu olho os dilemas que existem dentro de mim, é que eu consigo perceber como é que eu estou caminhando. E aí eu preciso caminhar em total dependência dele. Total dependência. Porque é só ele que vai me ajudar a vencer todos os meus desejos, anseios, ansiedades. Por isso que ele diz, lançai sobre mim todas as vossas cargas, lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Né? Então, nele, nós temos condição de ser aquilo que está além da nossa natureza, além da nossa possibilidade. Amém? Então, essa luta vai existir, meu irmão, até o último dia da nossa vida, Alfredão. E louvado seja Deus por isso, sabe por quê? Porque ela precisa nos lembrar que a graça nos basta. Amém? Excelente domingo. Minha mãe já está no almoço lá. Deus abençoe e guarde vocês. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, nós damos graças a Ti pela vida, mas sobretudo por Tua palavra e Teu Espírito que nos conduz, nos alimenta e nos traz direcionamento. Obrigado. Espírito Santo, continue gerando em nós conhecimento, sede e fome da Tua presença, da compreensão de tudo que nos cerca e de tudo que o Senhor espera de nós. Que a graça do nosso Deus seja reveladora a cada um de nós a cada dia. E que ela nos conduza numa vida de vitória, segundo a fé que o Senhor tem colocado dentro de nós. Por Cristo Jesus somos gratos hoje e sempre. Amém, meu Pai. Amém. Deus abençoe vocês.